Tá, então esse exercício aqui que a gente vai discutir ele na aula de hoje, ele é um exercício bem completo sobre o assunto. Só lembrando aí, caso vocês não estejam, né, lembrando aí do que a gente viu na aula passada, o efeito Doppler é aquele efeito que ocorre sobre a frequência de propagação de uma onda sonora. Na verdade, funciona para qualquer tipo de onda, né? A gente está discutindo aqui no caso da onda sonora. Tá? Então, é um efeito que acontece sobre a frequência, né? Quando você tem uma fonte que se move. O observador e a fonte, eles se movem um em relação ao outro, né? Então, quando você tem esse movimento relativo, a frequência que o observador vai receber vai depender aí das velocidades, né, envolvidas no movimento, tá? Então, a gente já discutiu bem essa figura, né? Se a fonte está parada, em todas as direções a frequência é a mesma, né? Porque essas ondas aqui, essas frentes de onda, se propagam de forma isotrópica, né? Igual em todas as direções. Agora, se a fonte se move, né? Aí você vai ter uma diferença do comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas frentes de onda varia com um ângulo, né? Com esse ângulo aqui de abertura. Vamos supor que isso aqui tenha um eixo cartesiano aqui, né? O eixo Y vertical e o eixo X na horizontal. Conforme você vai abrindo um ângulo em relação ao eixo X, o valor desse lambda aqui vai mudando. Né? Para essa figura que está desenhada aqui do lado direito, conforme você vai aumentando esse ângulo, o valor do lambda, da distância entre duas frentes, né, vai aumentando também, tá vendo? E aí, se você tem uma região aqui onde o comprimento de onda é pequeno, em relação a outra parte dessa figura, nessa região onde o comprimento de onda é pequeno, a frequência é alta. E aí, consequentemente, você tem um som mais agudo, né? Um som mais alto. Onde o comprimento de onda é grande, a frequência é baixa, daí você tem um som mais grave. A gente viu que a relação matemática entre as frequências que o observador recebe e que a fonte emite é dado por essa regrinha, né? Onde esses V's aqui são as velocidades relativas do som em relação ao observador e do som em relação à fonte, tá? E aí, com isso, a gente fez alguns exemplos. A gente discutiu aqui a ideia ou o conceito de velocidade relativa, né? E aí, para a aula de hoje, a gente pode começar por aquele exercício ali da lista que eu mostrei ainda há pouco. Então, o exercício ele diz o seguinte, ó. A frequência emitida por uma fonte sonora é de 1080 Hz. Então, essa é a frequência natural da fonte, né? Se ela estiver parada, é essa frequência aí que qualquer observador vai receber. Certo? Então, essa frequência de 1080 Hz é a frequência natural da fonte que está produzindo esse som, tá? E aí essa fonte, ela se move para a direita com uma velocidade de 33 metros por segundo, em relação ao solo, né? E à sua direita está uma superfície refletora, né, pode ser um espelho, que se move para a esquerda com velocidade de 66 metros por segundo. Ou seja, você tem a fonte indo para um lado e a superfície refletora vindo no sentido oposto. Eles estão indo um de encontro ao outro aí, né? Eles vão se encontrar. Tá? Também em relação ao Sol, considere a velocidade do som no ar como 330 metros por segundo, determine o comprimento de onda do som emitido no ar pela fonte se ela estivesse parada. Então, essa letra A é um exemplo bem fácil, bem simples de a gente explorar, né? Porque nesse primeiro caso a gente está considerando que a fonte está parada. Então, se eu tenho a velocidade de propagação do som no ar e eu sei que a frequência emitida pela fonte tem esse valor, então como é que a gente acha o comprimento de onda nesse caso? É só usar essa regrinha aqui, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Se está tudo parado, então é aplicar essa regra aqui sem nenhuma ambiguidade, né? Ou sem nenhuma outra segunda possibilidade, tá? Então, o valor da velocidade é 330, o F é 1080, só fazer essa continha que a gente acha o valor do lambda, né? 0,306.
Tá, então, nesse primeiro exemplo, aqui na letra A gente ainda não tem o efeito Doppler acontecendo, tá? Porque o movimento da fonte em relação ao observador aí é nenhum, né? A fonte ela está parada. Aí na letra B a gente já considera uma fonte se movendo, né? Então o que, que ele pede aqui na letra B? Ó, no referencial da superfície refletora, qual é o número de frentes de onda que chega por segundo? Ou seja, ele está procurando aí saber qual é a frequência, né? Que a onda chega lá nessa superfície refletora. Você sabe que a superfície refletora está indo num sentido, a fonte está vindo no sentido oposto, né? Então, a frequência que o espelho vai receber, que essa superfície refletora vai receber, é diferente daquela frequência emitida pela fonte. Né? Por que é diferente? Porque agora você observa aí que tem um movimento relativo, né, entre fonte e observador. Né? Nesse caso, o observador é a superfície refletora. Tá? E aí, o que a gente já pode concluir? Uma vez que a gente sabe que esse movimento é de aproximação, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a frequência que essa superfície refletora vai receber é maior do que a frequência emitida pela fonte. Né? Tem que ser maior. Né? Isso se a gente entende, né, aquele conceito que a gente explorou naquela figurinha que está lá. Tá? Então, se está havendo um movimento de aproximação, o meu observador, a minha superfície refletora, né, vai se comportar como esse observador B aqui. Tá? Então, você vai ter um comprimento de onda diminuído, né? O comprimento de onda vai ser menor do que se a fonte estivesse parada, consequentemente, a frequência recebida por esse observador vai ser maior do que a frequência natural. E aí resta agora a gente saber qual que é o valor, né, disso. Para isso a gente faz a conta, considerando as informações que são dadas aí no enunciado. Tá? Então eu quero saber, ó, essa frequência F que a superfície refletora recebe. Tá? Então como é que a gente vai determinar essa frequência? A gente vai usar a formulinha aqui do efeito Doppler. Ó, a frequência que a superfície refletora recebe é a frequência emitida pela fonte multiplicada por essa razão aqui, entre a velocidade relativa do som em relação à superfície e a velocidade relativa do som em relação à fonte. Tá? Então, o que está acontecendo? Vamos determinar primeiro essa velocidade relativa aqui do som em relação à superfície. Tá? O que está acontecendo? O som está vindo, né? Vamos supor que você é a superfície refletora, tá? O som está vindo na sua direção e você está caminhando para frente, no sentido de se aproximar da fonte, né? Então, em relação a você, esse som vai estar se propagando com a velocidade de 330, que é aquela velocidade natural do som no ar, né? Mais a velocidade que você se aproxima dessa fonte, tá? Então, a velocidade relativa do som em relação a você é a soma, né? Por que é a soma? Porque o movimento é de aproximação. A gente discutiu isso na aula passada, né? Sempre que você tem um movimento de aproximação, a velocidade relativa é dada pela soma. Tá? Então, você vai ter... Aliás, não é nem porque é de aproximação, né? É porque os sentidos são opostos. Tá? Então, toda vez que você tem dois objetos ou duas coisas quaisquer, né, se movendo em sentidos opostos, a velocidade relativa de uma em relação à outra tem que ser a soma, né? É como se uma delas estivesse parada e a outra se aproximando de uma maneira mais rápida, né, com aquela velocidade que é a soma, né, das duas velocidades, tá? Então, a velocidade do som em relação à superfície refletora vai ser a soma de 330 com 66. Ou seja, a velocidade da onda sonora no ar, mais a velocidade que o espelho está se propagando, né, em relação ao solo. Tá? Então, isso dá 396. E qual que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? Aí tem que ser a diferença, né? Por que é a diferença? Professor, a Valéria está tentando entrar e não está conseguindo. A Rafaela colocou no chat aqui. Vou abrir aqui. É porque às vezes eu não escuto, aqui, tem um barulhinho que dá, né? Na hora que alguém está querendo entrar, dá um sinal aqui, mas nem sempre.
Tá, então, a velocidade relativa do som em relação à fonte, nesse caso, é dado pela subtração, né? Por que que é a subtração? Porque agora a fonte e o som, eles estão indo no mesmo sentido, né? Você tem um som vindo na sua direção e a fonte também está vindo na sua direção. Então, tanto o som como a fonte estão se movendo no mesmo sentido. Por isso que a velocidade relativa é a subtração, tá? Então, essa velocidade relativa dá 297. E aí, é simplesmente substituir ali na conta, né? Que a gente acha o valor da frequência que a superfície refletora vai receber. Vai ser a frequência natural da fonte, 1080, multiplicado por essa razão aqui, ó, que é um número maior do que 1, né? 396 dividido por 297 vai dar maior do que 1. Ou seja, a frequência que a superfície refletora recebe é maior do que a frequência natural que a fonte emite. Tá vendo? A fonte emite 1080 e a superfície refletora recebe 1440. Né? Então, isso está de acordo com aquilo que a gente falou no início. Né? Se o movimento entre fonte e observador é um movimento de aproximação, então, para o observador, a frequência que ele vai receber tem que ser maior do que a frequência emitida pela fonte. Tá? Então, é essa aqui a frequência que o observador, né, essa superfície refletora aí, está recebendo. E aí, na letra C, o que ele fala aqui? No referencial da superfície refletora, qual é o comprimento de onda, né, da onda sonora que chega? Então, como sempre, qual é a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade? Né, a relação é essa, né? A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, nessa letra C, a gente vai usar essa equação aí, essa mesma equação. A diferença é que agora eu vou usar a frequência que corresponde aí a isso que a gente calculou na letra B, né? Como a gente sabe que a superfície refletora está recebendo uma frequência de 1440 Hz, é essa frequência de 1440 Hz que a gente tem que usar nessa conta para determinar o comprimento de onda que essa superfície está recebendo, tá? Então, eu vou colocar aqui a velocidade do som, a velocidade natural de propagação do som, né? Que é 330, e no lugar do F, 1440. Com isso, eu vou obter o valor do comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda aqui é 330 por 1440. Vocês podem observar, né? Que nesses problemas sobre efeito Doppler, as contas, a parte operacional, né, a parte matemática é muito simples. O que tem de difícil aqui é a parte mais da análise do enunciado, né, da interpretação, tá? Na hora de determinar as velocidades relativas e tal. Então, com isso, a gente conclui que o comprimento de onda aí que essa superfície refletora está recebendo é um comprimento de onda aí de 0,229. 22 centímetros, né? 23 centímetros. Se você comparar com aquele comprimento de onda que a gente calculou lá na letra A, que é supondo que a fonte está parada e o observador está parado, você vê que é o menor, tá vendo? Esse comprimento de onda aqui é de 30 centímetros, um pouco mais do que 30 centímetros. Esse comprimento de onda aqui é um pouco menor do que 30 centímetros. Como é de se esperar, né? Se a frequência aumenta, o comprimento de onda tem que diminuir. Tá? Então, é natural que o comprimento de onda que essa superfície refletora vai estar recebendo seja menor do que aquela que a gente calculou ali na letra A. Uma vez que a frequência é maior, o comprimento de onda tem que ser menor. Tá? E aí, na letra D, ele complica mais aqui a análise, né? Porque ele fala o seguinte: tá bom, agora a gente já entendeu, né, tudo o que acontece com aquela onda que a superfície refletora recebe. Agora, vamos considerar que essa onda que a superfície refletora recebeu, né, ela vai ser refletida por ela e vai voltar para a fonte, né? Então, o que vai acontecer aqui é uma mudança de papel. Nessa letra D, a gente vai fazer uma inversão de papel.
O que era fonte até então, agora vai virar um observador, e o que era observador, que é a superfície refletora, agora passa a ser a fonte, né? Que a onda sai da fonte, bate na superfície refletora, e aí quando ela sai da superfície refletora e volta para a fonte, né? A gente vai ter essa inversão de papel aí, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é trocar, né? Onde tinha FF, ou seja, a frequência da fonte, a gente troca por FSR, né? Que é a frequência da superfície refletora, e com isso a gente vai determinar a frequência que retorna para a fonte depois da onda ter sido refletida lá na superfície, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos abstrair aqui. A onda, agora, está saindo da superfície refletora e está indo em direção à fonte, tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? É a soma, né? Porque você tem a onda indo e a fonte vindo, em sentidos opostos. Então, nesse caso, a velocidade relativa é dada pela soma, tá? Então, o que vai entrar aqui em cima, nesse numerador aqui dessa fração, é 330, a velocidade natural do som, mais 33. Né? O que é esse 33? É a velocidade que a fonte vem, tá? Então, se o som está indo e a fonte está vindo, a velocidade relativa tem que ser a soma. 33 mais 330. Dá 363. E aqui embaixo, no denominador da minha fração, vai entrar a velocidade relativa do som em relação à superfície refletora. Porque agora essa superfície refletora é que é a fonte, né? A fonte virou observador, por isso está em cima, e a superfície refletora virou fonte, por isso que está embaixo, tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação à superfície agora? Ó, a onda bateu na superfície e voltou. Então, nesse movimento de retorno, você tem a onda indo numa direção e a superfície refletora seguindo, indo atrás. Por isso que a velocidade relativa é a subtração, porque eles estão indo no mesmo sentido, tá vendo? Então, a velocidade relativa, nesse caso, né, do som em relação à superfície refletora, vai dar 264, tá? E aí, quando você dividir 363 por 264, de novo dá um número maior do que 1, né? E, novamente, você tem um aumento da frequência, tá vendo? Então, a primeira frequência que a gente observou aqui nesse exercício é aquela frequência de 1080, que é a frequência natural emitida pela fonte, né? Quando chega na superfície refletora, aumenta, e você tem um movimento de aproximação. E aí, essa frequência que sai da superfície refletora e retorna para a fonte, quando chega na fonte de novo, também aumenta, porque o movimento continua sendo de aproximação, tá? E se isso for ficar se repetindo até o infinito, o que vai acontecer é que essa frequência aqui ela vai ficar cada vez maior. Ela vai ficar aumentando, 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 cada vez que ela é refletida e retorna, tá? Porque o movimento que está acontecendo aí é sempre de aproximação, tá? Então, você vê que a frequência que chega lá na fonte, depois de ter sido refletida na superfície, é uma frequência de 1980 Hz. Maior do que aquela que a gente encontrou ali, né, na letra C ou na letra B, que era de 1400, tá vendo? Então, de novo, se a frequência aumentou, o que vai acontecer com o comprimento de onda que retorna lá para a fonte? Vai diminuir, né, em relação àquele valor que a gente já obteve aqui na letra C, tá? E aí, para determinar esse comprimento de onda, o que a gente vai fazer? Vai usar, como sempre, essa relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência, tá? Você só tem que tomar cuidado com qual frequência que você vai usar, né? Como você quer saber o comprimento de onda que chega na superfície, aliás, que chega na fonte, né? Então, você tem que usar a frequência que chega na fonte, que é essa que a gente obteve aqui na letra D, tá? Então, 330 dividido por 1980 dá 0,167. Então, você de novo observa que o comprimento de onda diminuiu, né? Ó, de 30 centímetros, primeiro caiu
para 22 e pouco, quase 30, né? Um pouco menos que 30. E agora caiu para 16, né? Caiu bem. Tá? Se o movimento fosse de se afastar, né? Fosse um afastamento, aí o que a gente avaliou aqui seria tudo ao contrário, né? A frequência, ao invés de aumentar, ela diminuiria conforme a reflexão fosse acontecendo, e o comprimento de onda, ao invés de diminuir, aumentaria, né? Então você vê que essa questão aqui é uma questão que ela explora aí o efeito Doppler, né? Bastante. Assim, é um exercício que serve para a gente entender bem o conceito, né, do efeito. Tem esse segundo exemplo aqui também, que é até de repente um pouco mais simples, né? Você tem um morcego que voa dentro de uma caverna orientando-se mediante a utilização de bips ultrassônicos, né? Emissão curtas com duração de milissegundos ou menos, e repetidas vezes por segundo. Suponha que a frequência da emissão do som do morcego seja de 39 kHz, durante uma arremetida, né, veloz diretamente contra a superfície plana de uma parede, o morcego desloca-se a 1/4 da velocidade do som no ar. Qual é a frequência da onda refletida na parede que ele ouve? Então, de novo, você tem um morcego, esse morcego aí está se propagando, está se deslocando com uma velocidade que é 1/4 da velocidade do som, né? Então, se a gente considera que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a velocidade do morcego, que aqui eu estou chamando de VF, né? Porque o morcego é a fonte, vai ser 1/4 de 340, dá 85. Então o morcego está indo de encontro à parede com uma velocidade de 85 metros por segundo. Qual que é a frequência que ele vai receber depois que o som que ele emite bate na parede e volta, né? Então a gente vai ter que usar, para resolver esse problema, duas etapas, tá? Primeiro a gente tem que saber qual que é a frequência que chega na parede. E depois que eu sei qual é a frequência que chega na parede, eu vou determinar qual é a frequência que retorna para a fonte, pela reflexão, tá? Por isso que a gente tem que dividir o problema em duas etapas. Então, nessa de determinar a frequência que chega na parede, a gente vai considerar que a parede é o observador e a fonte é o morcego, tá? Então, quais são as velocidades relativas que a gente vai usar aqui? No numerador, é a velocidade do som em relação à parede, e no denominador, é a velocidade do som em relação à fonte, tá? Então, qual que é a velocidade do som em relação à parede? Como a parede está parada, né? A massa de ar que está cobrindo ali a parede não tem movimento, nem em relação à massa de ar, significa que a velocidade do som em relação à parede é a própria velocidade do som no ar, que é 340 metros, tá? Então, esse primeiro aqui, esse número de cima, está determinado, 340. Falta a gente ver qual que é a velocidade do som em relação à fonte, tá? Então, como a fonte se move com a velocidade de 85 metros por segundo, a velocidade relativa do som em relação à fonte é 340 menos 85. Né? Por que é menos? Porque eles estão vindo no mesmo sentido, né? Se coloca no lugar da parede aí. O que está acontecendo? O morcego está emitindo som e está seguindo esse som, está indo atrás do som. Tá? Então, a velocidade relativa do som em relação ao morcego tem que ser a diferença, que é o que a gente está vendo aqui. Aí substitui naquela fórmula, né? É uma fórmula bem simples, só dividir, multiplicar, e aí a gente determina o valor da frequência que chega na parede. 52 kHz, ou 52 mil Hz, né? Então, o que aconteceu com a frequência? Aumentou, tá vendo? Por que aumentou? Porque o movimento é de aproximação. O morcego está indo de encontro à parede. Tá? Agora, o problema está resolvido? Não, né? Porque ele quer que a gente diga qual que é a frequência que chega no morcego por reflexão. Então, o que a gente tem que fazer agora é inverter o problema, de novo. O que era fonte vira observador, e o que é observador
vira fonte, tá? Então, nessa segunda etapa, quem é a fonte? É a parede. E qual é a frequência que essa fonte emite? 52 kHz, tá? E quem é o observador agora? É o morcego, tá? Então, eu quero saber qual que é a frequência F' que chega no morcego, considerando que a frequência que sai da parede é uma frequência de 52 kHz, tá aqui. Tá? Então, aí a gente pegar as velocidades relativas, né? Qual é a velocidade relativa do som em relação ao morcego? Vai ser a soma. Por que é a soma? Porque o morcego está indo e o som está vindo. Então, quando o morcego vai e o som vem, a velocidade relativa é a soma. Dá 425. E qual que é a velocidade relativa do som em relação à parede? Como a parede está parada, né, em relação ao ar, no qual o som se propaga, então a velocidade relativa é a própria velocidade do som, 340. Então, quando você divide 525 por 340, dá um número maior do que 1, multiplicado por 52, tem que dar maior do que 52, né? 65 kHz. Então, essa é a frequência que o morcego recebe, tá? Então, ele emite, qual frequência mesmo? 39, né? Chega na parede com 52 e retorna para o morcego com a frequência de 65 kHz. Tá? Esse exercício 3 aqui ele é tão complicado que eu não vou nem me atrever a tentar explicar ele, não. Vou deixar vocês darem uma lida, tá? É um exercício até assim complicado demais para o nosso objetivo. A gente quer entender o conceito, né? Então, esses exercícios aí que fazem muita firula não interessa muito para a gente. Aqui nesse problema você tem 2 trens, tá? E aí você consegue saber qual que é a frequência quando eles estão vindo, qual que é a frequência quando eles estão indo, e daí com isso você tem que determinar a velocidade dos trens. Então a gente usa aí um pouco de malabarismo algébrico, né? Para descobrir essa velocidade, tá? Então, acho que a gente já discutiu muita coisa sobre efeito Doppler, né? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida aí sobre isso, ou sobre esses exercícios aqui que eu acabei de discutir, a gente pode também discutir aí as dúvidas de vocês. Mas eu já vou começar, então, na aula de hoje, a falar um pouco sobre onda eletromagnética, tá? Então, a gente tem estudado, até agora, né, as ondas mecânicas. Né? Então, o que são as ondas mecânicas? Né? Aquela definição que a gente viu lá na primeira aula. A onda mecânica é uma onda que não se propaga no vácuo, né? Você precisa de um meio material para uma onda mecânica acontecer. Tá? Então, o som, por exemplo, ele só se propaga porque tem a massa de ar, né? Onde ele pode se propagar. A gente vai começar a discutir agora um tipo de onda que elas se propagam mesmo no vácuo, tá? Que são as ondas eletromagnéticas. Aqui tem um resuminho do que a gente vai discutir. Então, a gente vai falar sobre conceitos gerais aí de ondas eletromagnéticas, vai fazer um link com a ótica, né? Porque a ótica é uma sub-área do eletromagnetismo, né? Isso aí se descobriu mais ou menos aí no final do século XIX, né? Início do século XX, que a ótica, na verdade, era um subproduto do eletromagnetismo. Tá? Então, no fundo, como a gente estuda na ótica a luz, né, os fenômenos de propagação da luz, e como a luz é uma onda do tipo eletromagnético, então a gente conclui aí que a ótica está dentro do eletromagnetismo. Tá? Então, a gente vai falar um pouco dessa relação entre onda eletromagnética e ótica, e daí a gente vai ver algumas aplicações, alguns fenômenos ópticos, né, e magnéticos, eletromagnéticos. Tá? Então, basicamente, o que é uma onda eletromagnética? As fontes das ondas eletromagnéticas são as cargas elétricas, tá? Então, vamos supor que você tem um elétron na sua mão. E aí, se você estiver correndo com esse elétron na sua mão, em linha reta e com velocidade constante, esse elétron ele não vai estar produzindo nenhuma onda eletromagnética, tá? Porque esse elétron não está acelerado, né? Se você se move com velocidade constante,
não tem aceleração, significa que essa partícula carregada eletricamente ela não é capaz de produzir ondas. Tá? Para você ter uma onda eletromagnética, você tem que ter uma carga elétrica acelerada. Então, por exemplo, se você tiver um elétron realizando um movimento harmônico simples, né? Subindo e descendo no movimento periódico, esse elétron vai estar gerando ondas eletromagnéticas. Você vai ter campos elétricos e campos magnéticos produzidos por esse movimento. Esses campos oscilam no tempo, né, a intensidade deles, e aí é através desses campos que a onda eletromagnética se propaga. Tá? Então, a onda eletromagnética elas se propagam nos campos gerados pelas cargas elétricas aceleradas. Tá? Por isso que as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo. Né? Qual que é o meio de propagação de uma onda eletromagnética? São esses campos produzidos pelas cargas aceleradas. E esses campos eles podem existir mesmo no vácuo. Né? Você não precisa ter um meio material para você ter um campo elétrico, um campo magnético. Tá? Então, por isso que as ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar no vácuo. E a forma de propagação de uma onda eletromagnética é sempre transversal. Então, aqui a gente está vendo uma figura, ó, que mostra basicamente duas ondas, né? Tem essa onda vermelha, que está aqui na vertical. Essa onda vermelha, ela representa o comportamento do campo elétrico, uma onda eletromagnética. E aqui a gente tem uma onda deitada na horizontal, que é uma onda azul, né? Essa onda representa o comportamento do campo magnético, tá? Então, a gente está observando que essas ondas elas são transversais. As ondas eletromagnéticas elas só podem ser transversais. Ao contrário das ondas mecânicas, né, que a gente estudou bastante, as ondas mecânicas elas podem ser transversais, como aquelas que se propagam na corda do violão, né, ou então podem ser longitudinais, como as ondas sonoras. Né? Mas as ondas eletromagnéticas não, elas só são do tipo transversais. Tá? Isso porque as leis do eletromagnetismo, as equações de Maxwell, né, são 4 equações que o eletromagnetismo tem. Assim como na mecânica, a gente tem a lei de a lei de Newton, né, que governa lá tudo que acontece dentro da mecânica, no eletromagnetismo também a gente tem algumas leis, tá, que são as leis de Maxwell. Então, são 4 equações, tá, que a gente estuda assim, num curso mais avançado de eletromagnetismo, e essas 4 equações combinadas mostram que uma onda eletromagnética ela precisa ser do tipo transversal. E mais do que isso, né, a oscilação do campo elétrico é sempre perpendicular à oscilação do campo magnético. Tá? Por isso que aqui a gente está vendo um campo elétrico na vertical e um campo magnético na horizontal. Tá? Isso é uma regra também que vem das equações de Maxwell. O campo elétrico e o campo magnético eles vão oscilar em direções que formam um ângulo de 90 graus. Tá? E aí, dada essa figura que a gente está vendo, né, que representa uma onda eletromagnética do tipo mais simples, a gente pode discutir a polarização. As ondas transversais, de um modo geral, elas têm essa propriedade de polarização. Então, o que é a polarização de uma onda? No caso da onda eletromagnética, é a direção de oscilação do campo elétrico. Tá? Então, esse campo elétrico aqui, ele está preso, né, numa oscilação vertical, significa que a polarização dessa onda é uma polarização vertical. Tá? Se o campo elétrico tivesse deitado aqui na horizontal, então a gente ia dizer que essa onda tem uma polarização horizontal. Tá bom? Mas essa forma de se propagar, né, com uma polarização linear fixa, né, sempre na vertical ou sempre na horizontal, isso não é uma regra geral aí das ondas eletromagnéticas. Tá? Você pode ter ondas eletromagnéticas que o campo elétrico faz isso aqui, que a gente está vendo aqui embaixo. Ao invés dele ficar oscilando na vertical ou na horizontal, ao longo de uma linha reta, esse campo elétrico ele fica girando. Conforme a onda se propaga, o campo elétrico ele gira. Tá? Então, isso é o que a gente chama de polarização circular. E aí, a polarização circular ela pode acontecer de duas formas. Ou ela é do tipo esquerda, o que a gente chama de levógera, ou então ela é do tipo direita, que é destrógera. Né? Imagina que você está aqui
na frente desse eixo que puxa a onda no sentido de propagação, né? Imagina que você está aqui olhando a onda vindo na sua direção. Se você perceber bem, esse giro aqui do campo elétrico, ele tá acontecendo para a esquerda, né? Tá vendo? A partir desse ponto, vai seguindo essa linha vermelha. Tá girando para a esquerda, tá vendo? Ou seja, tá girando no sentido anti-horário, né? Isso significa que você tem uma onda do tipo levógena, tá? Agora, se estiver girando no outro sentido, você tem a onda do tipo destrógena, que gira para a direita. Como é que a gente pode produzir uma onda destrógena ou uma onda levógena? É só fazer combinações de ondas lineares desse tipo aqui, de forma muito bem pensada, né? De forma muito bem construída. Por exemplo, vamos supor que num certo instante você tenha uma onda desse tipo, com um campo elétrico apontando para cima, tá? No máximo, e uma outra onda com campo elétrico aqui na horizontal no mínimo, no zero, tá? E aí o tempo vai passando, aquela onda que tinha um campo elétrico no máximo aqui na vertical, né? Conforme o tempo vai passando, esse campo elétrico ele vai caindo, ele vai diminuindo. Enquanto que aquela outra onda que tem um campo elétrico aqui na horizontal, que estava no mínimo, né? Esse campo elétrico ele começa a subir, começa a crescer. E aí, se você fizer a composição desses dois vetores, você vai ter um vetor resultante que ele tem um tamanho fixo, tá? Mas que fica girando conforme o tempo passa, tá? Então é assim que você faz para produzir uma onda com polarização circular. Você pega duas ondas linearmente polarizadas com uma diferença de fase, tá? Uma diferença de fase de π sobre 2 radianos. A gente chama de quadratura de fase, tá? Então, quando você tiver um campo elétrico no máximo, numa direção, a outra onda, que está com essa defasagem de π sobre 2 radianos, vai ter um campo elétrico no mínimo, valendo zero. E aí, conforme o tempo passa, aquela onda, digamos, na vertical, que estava com o campo elétrico máximo, esse campo elétrico vai diminuindo, enquanto que esse aqui vai aumentando, e aí a superposição desses dois campos elétricos vai dar um vetor que não muda nunca o tamanho dele, tá? Vai dar essa coisa circular que a gente está vendo aí. Então, a gente vai ainda falar mais lá na frente sobre esse conceito de polarização. A gente vai discutir isso com um pouco mais de detalhe, de repente, na próxima aula, tá? E as ondas eletromagnéticas, elas são muito importantes, né, no estudo da física e da tecnologia, porque elas estão em tudo quanto é lugar, né? Então, essas coisas aí que a gente tem no nosso cotidiano, por exemplo, sinal de TV, internet, micro-ondas, raio-x, luz visível, tudo isso é onda eletromagnética, né? Então, o que difere essas várias possibilidades de onda eletromagnética aqui? O que difere um tipo de onda do outro é a frequência, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma luz verde. Eu produzo uma luz verde com o meu laser, que aponta um quadro. Essa luz verde ela tem uma certa frequência que é diferente da frequência, por exemplo, do micro-ondas, que eu produzo lá no forno da cozinha, tá? Mas, em termos de conceito físico, né, a natureza física dessas duas coisas é a mesma, tá? Só o que muda é a frequência. Então, o que diferencia uma onda eletromagnética da outra? É a posição que ela ocupa no espectro, né? Que a gente ainda vai ver daqui a pouquinho. Tá? E aí as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo com essa velocidade, tá? A velocidade é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, né? E geralmente a gente representa pela letra C. É aquela letra C lá daquela fórmula do Einstein lá, né? M igual a C ao quadrado. É a velocidade da luz, tá? Essa velocidade é um limite para qualquer coisa, né? Nada no mundo, no universo, pode se propagar com uma velocidade maior do que a da luz, né? E só a própria luz pode se propagar com essa velocidade aí. E aqui a gente tem o espectro que eu tinha comentado ali em cima, né?
Então, aqui a gente tem a distribuição de todas as ondas eletromagnéticas, né? Aquilo que a gente chama de espectro visível é uma faixinha muito estreita aqui do espectro geral, né? Então, se você observar bem, essa faixinha aqui, em termos de comprimento de onda, ela vai mais ou menos do 400, 350, 400, até os 700 nanômetros, tá? Ou seja, se você tem uma onda eletromagnética dentro dessa faixa de comprimento de onda, então essa onda eletromagnética ela é visível. Ela corresponde a uma dessas cores aqui do arco-íris, né? Agora, se você tiver uma onda com uma frequência maior do que a correspondente aqui ao violeta, né? Você vai estar na região do ultravioleta, aí já não é mais visível, tá? Se você tiver uma frequência menor do que a que corresponde aqui ao vermelho, você vai estar na região do infravermelho, e aí também já não é mais visível, tá? Só o que a gente enxerga é essa faixa aqui bem estreita, né? Então a gente tem aí no nosso mundo, no universo, né, muitas coisas que a gente não consegue enxergar, né? As coisas acontecem e a gente não vê porque acontecem ali numa faixa de frequência que não é acessível à nossa visão, tá? Então, se a gente for avaliar esse espectro aqui, vocês estão observando que aqui em cima a gente tem a distribuição da frequência, né? O que acontece com a frequência, e aqui embaixo o que acontece com o comprimento de onda. Então, vocês estão vendo que eles crescem em sentidos opostos, né? Ó, a frequência cresce aqui da direita para a esquerda, tá vendo? E o comprimento de onda cresce da esquerda para a direita. Isso é de se esperar, né? Porque a gente já aprendeu que a velocidade de propagação da luz, ela é fixa, né, no meio. Então, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir, tá? Então, se você comparar, ó, essa região aqui do vermelho está numa faixa aqui de 700 nanômetros, né? Se eu passar um pouquinho para a direita, caminhar um pouquinho para cá, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai aumentar, tá vendo? Significa que a frequência está diminuindo, né? Ou seja, se eu comparar o vermelho com o violeta, o vermelho ele tem a frequência mais baixa. Tem o comprimento de onda mais alto, mas tem a frequência mais baixa, tá? A mesma coisa acontece se eu passar para cá, né, para a esquerda desse violeta aqui, ó. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando comprimentos de onda menores, né? Consequentemente, eu vou estar pegando frequências maiores, tá? Então, essa região do ultravioleta aqui é uma região de frequência alta, se comparado com a região visível, tá? E o infravermelho é uma região de frequência baixa, se comparado com o visível. Tá vendo? E aí, o que tem isso? Tem que a energia que a radiação eletromagnética carrega, né? A intensidade está relacionada com a frequência, tá? Então, se eu tomo o ultravioleta, eu estou aqui numa região de alta energia. Eu tomo aqui um infravermelho, eu estou numa região de baixa energia, tá? Por isso que o raio ultravioleta ele é perigoso, né? Nocivo para a saúde da gente, porque ele tem uma energia, carrega uma energia muito alta. Tá? Se a gente for falar quanticamente, se a gente for observar isso aqui microscopicamente, a radiação eletromagnética ela carrega umas partículas, que são os fótons, né? E a energia de cada fóton é proporcional à frequência. Então, se eu estou aqui no ultravioleta, eu tenho fótons ali com a energia proporcional à frequência do ultravioleta. Então, são fótons muito energéticos, né? Se eles se chocam com a pele da gente, esse movimento aí de choque pode permitir que essa partícula penetre mais fundo, né? Por isso que é nocivo para a saúde da gente o ultravioleta. E para isso que serve lá a camada de ozônio, né? Que a gente tem esburacado aí com o tempo, né? E aí, se a gente for tomar valores aqui de frequências ainda menores, né? A gente tem os micro-ondas, tá? Tem o FM, o AM lá de rádio, né? As ondas de internet, que são as ondas longas de rádio, tá? Ou então, se a gente passar para cá do ultravioleta e pegar radiações mais energéticas, a gente vai estar falando de raio-x, raio gama, tá? Então, por isso que as pessoas que trabalham com radiologia, né,
esses profissionais da saúde que trabalham com radiologia, geralmente a escala de trabalho deles é bem espaçada, né? Porque eles não podem ficar expostos a esse tipo de radiação o tempo todo, tá? Porque é muito energético, então é muito perigoso para a saúde, né? Daí aqui a gente vai começar a discutir essa. Na verdade, eu acho que essa parte aqui eu já até comentei, né? Se você for pegando comprimentos de onda aí mais perto de 700 nanômetros, então você está pegando comprimentos de onda maiores, né? Eu estou falando aqui especificamente sobre a faixa do visível, né? Então, se eu for pegando comprimentos de onda ali perto do 700 nanômetros, do vermelho, né? Então, eu estou com uma frequência baixa. E aí, se eu for caminhando do vermelho para o violeta, eu vou aumentando a frequência, porque o comprimento de onda vai diminuindo. Então, a luz vermelha é de maior comprimento de onda e, portanto, é de menor frequência. O violeta é o de menor comprimento de onda e, portanto, de maior frequência. E a luz branca, que é a luz que a gente chama de luz policromática, né? Ela é a superposição de todas essas frequências aqui, uma onda só, né? Então, a luz proveniente do Sol, basicamente, é uma luz branca, né? Porque tem ali todo o espectro visível, tá? Então, se você for ver, cada corzinha dessa aqui, né, corresponde a uma frequência, tá? Só que o espectro ele é contínuo, ele não é discreto, né? Então, não é uma coisa assim, igual a gente desenha quando a gente é criança, né? A gente pega aquela faixa azul, aí coloca do lado uma faixa verde, amarela, sei lá, bem delimitado, né? Mas não é assim que funciona na prática, né? O espectro ele é contínuo. Então você tem um degradê aqui que vai variando, né? Daí aqui a gente vai começar a falar um pouco de ótica, mas a gente vai voltar ainda a falar mais sobre onda eletromagnética. Eu vou deixar essas discussões aqui para a próxima aula, porque isso aqui vai levar muito tempo, né? E aí acaba passando do nosso tempo da aula de hoje. Mas lembrando, a nossa ideia nessa disciplina, principalmente nesse cenário aí de aula remota, né? É fazer uma discussão bem conceitual, né? O mais conceitual que a gente puder, para a gente poder tirar informações que sejam até mais úteis do que ficar fazendo conta, sem muito significado, tá? Pelo menos nessa primeira parte do conteúdo, né? A parte de termodinâmica, não. Essa é mais importante para vocês que estudam química. Se alguém quiser perguntar ou fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Insetos polinizadores, conseguem. Realmente é. É igual o que acontece com a frequência do som, né? Que a gente viu lá, né? Os animais, cada espécie, né? Tem uma faixa ali de sensibilidade, né? Então, para o caso da onda sonora, a gente viu que os humanos ouvem entre 20 e 20 mil hertz, né? Os golfinhos e os morcegos têm uma faixa de audição bem maior. A mesma coisa acontece com a luz também, né? A luz tem esse critério aí de cores onde os objetos, as espécies conseguem ver ou não. Tá dando problema? Ô, Vinícius, no questionário não tem como botar o nome, não. Ué, deixa eu ver aqui. E eu coloquei errado aqui, tá vendo? Só um minutinho, tá? Acaba demorando para abrir porque tem muita coisa aberta aqui.
ficou errado ali. Podem preencher isso aí. Daqui a pouco eu organizo ali direitinho. Então, a gente vai ver aí nas próximas aulas o conceito de luz como onda eletromagnética. Na verdade, a luz já era entendido como onda muito antes, né, das ondas eletromagnéticas terem sido descobertas, né? Deu erro de novo? Pode fazer o seguinte, coloca o nome de vocês aqui no chat, que eu vou dar um print, e aí depois eu lanço no... Não tem problema não. Não, foi o meu, foi. Ah, é? Então tenta mais uma vez, André, de repente você consegue. Eu já tentei 3 vezes, está dando que só o responsável pelo alguma coisa. Você está usando o seu e-mail G Suite ou está usando outro e-mail? Estou usando ele, o G É, Suite. mas, de qualquer forma, quem não conseguir, bota o nome aqui no chat que eu vou dar um print e depois eu lanço presença, sem problema. Tá bom, obrigada. Nada. Na verdade, eu não preciso nem dar print, porque quando eu salvo o vídeo, esse texto aqui que aparece no chat, ele fica salvo também. Estranho, né? Depois a gente vê o que está acontecendo. Mas isso aí só... Primeira vez que acontece, não deve acontecer de novo, não. Boa noite. Até quinta. Hoje é terça, né? Até quinta.